Olá, telespectadores. O programa Ecologia em Ação está começando e o programa hoje está homenageando Ana Maria Primavesi, que vocês estão vendo aí na imagem. Ela já é falecida, é uma engenheira agrônoma austríaca de grande utilidade para a agricultura, agroecologia brasileira. Então, vamos começando com esse programa, conversando mais uma vez com o colega, engenheiro agrônomo, Onébio Zabotti. Seja bem-vindo ao programa Ecologia em Ação. Vamos passar algumas informações legais aí para os nossos telespectadores? Pois não, boa tarde, Gert, boa tarde aos telespectadores, né? Parabenizar pelo programa, acho que esse longo período no ar, com conteúdos importantes, né? E hoje com essa homenagem a Ana Maria Primavesi, eu tenho por ela um carinho muito grande, tenho todas as obras delas, né, Gert? Uhum. E eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria, onde o esposo dela, o Arthur, era professor, ele faleceu jovem, né? Uhum. Mas deixou um legado primoroso em termos de ciências do solo. Eu tenho um livro do Arthur, inclusive com prefácio de um prêmio Nobel de Química, que agora não me ocorre o nome, mas é prefaciado por esse eminente cientista. Onébio, nós estamos nesse programa tentando discutir o papel e a presença do engenheiro agrônomo no cenário profissional de Santa Catarina. Nós temos, assim, uma série de entraves para o profissional autônomo. O profissional que está empregado no serviço público, ele está muito bem garantido, bem remunerado, tem serviço, mas as escolas que nós temos, mais tarde nós vamos mostrar quantas faculdades de agronomia nós temos no estado, nós vamos mostrar aí que há uma demanda reprimida, não utilizada, mas um lançamento de profissionais no mercado muito grande. Então, esse contexto econômico de Santa Catarina, que ela tem se desenvolvido muito bem nessa parte do negócio rural, da produção de alimentos, das grandes cooperativas, logicamente, absorver uma quantidade grande de profissionais. Mas existe muito profissional que não consegue trabalho. O que você sente aí, você como profissional que já está aposentado, trabalhou muitos anos na Epagre, o teu visual, assim, a tua visão profissional para esses colegas nossos, você tem alguma informação sobre a questão? O Gert, essa questão ela é uma questão relativamente, eu acho, complexa para se dar uma resposta. Nós podemos fazer algumas considerações baseadas na experiência que nós temos, né, em termos tanto de serviço público quanto da iniciativa privada. Eu já atuei na iniciativa privada também, né? Em termos gerais, o que a gente observa, né, Gert, é que você vai tratar disso no programa, há um excesso de faculdade de agronomia, não porque tem muitas faculdades, mas porque foram montadas sem a estrutura necessária em termos de laboratório, em termos de praticidade e tal. Então a gente observa que hoje os profissionais que estão chegando ao mercado, grande parte não estão preparados. Alguns são, a geração anterior, a nossa geração, eu já vinha do campo. Eu trabalhei na agricultura até os 18 anos, né, com criação de gado, café, arroz, enfim, com todas as atividades. Eu vejo muitos colegas da cidade que se encantaram pela agronomia, fazem o curso, mas o curso não está oferecendo para eles uma carga prática adequada, na minha opinião, sabe, Gert? E aí eu acho que até a Associação dos Agrônomos, enfim, poderia, de repente, montar uma estrutura para qualificar melhor esses colegas que recebem o diploma, mas, na verdade, não estão preparados. Não é todos, né, Gert? Mas grande parte. Quando você abre um concurso, o último da Epagre, deu lá 700 inscritos para 100 vagas. Né? E você observa que realmente tem um grupo grande que ele entra na empresa e aí faz seu pré-serviço, que é um treinamento de 90 dias intenso, enfim, em todas as áreas, para a pessoa poder realmente se habilitar ao trabalho. O profissional que é autônomo, onde é que ele vai fazer isso, né, Gert, essa qualificação? Ele sai da faculdade e ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Se ele fez um bom estágio, até que isso contribui, mas nem todos têm essa oportunidade, né? Então, eu acho que o primeiro fator é a qualificação profissional, né? O segundo fator, né, Gert, é que houve um conceito nas nossas universidades de que o cara tem que fazer um concurso e trabalhar num órgão público. Esse período já passou.
Não tem mais chance. Isso já foi. Nós temos uma outra estágio, ele tem que ser preparado para ser um empreendedor, né? E como fazer isso, as faculdades têm que buscar isso daí. E nós observamos alguns casos de criação de curso de agronomia, eu não vou fazer crítica aqui, né, mas tem um aqui em Araquari. Quando foi criado, foi discutido que tinha que pegar alguns nichos para formar profissionais, por exemplo, floricultura, né? Que a sociedade estava pedindo. Estava pedindo naquela época, mas não, eles caem sempre no mesmo trilho. Então, quem faz o mesmo o tempo todo vai colher sempre o mesmo resultado. Vai ter uma concorrência muito grande. Vai ter uma concorrência muito grande. Então, você tem que ter nichos de mercado, né? E isso eu acredito que é um assunto que tem que ser realmente discutido a nível de classe agronômica. Uma vez eu tinha um professor, Gert, já que estamos falando, uruguaio, ele dava armazenagem para nós. E aí, as universidades latino-americanas são diferentes das brasileiras, não sei se tu sabe. Lá não tem vestibular. Lá tem o curso de agronomia, aparece 1000, começa os 1000. A seleção vai se dando ao longo do curso, se ele reúne Vai selecionando. Vai selecionando eles. E aí ele falava assim, pô, aqui entrou 120, vai ter que sair 120. Ele já estranhava isso. Ele falava, isso aqui é o seguinte, pão a gente faz quando tem consumo, mas se você faz muito pão e não tem consumidor, você vai perder, né? Ele falava, ele tinha esse conceito de que o mercado é que define a absorção de profissionais. E evidentemente que os bons profissionais, Gert, eles são absorvidos, né? Eles são absorvidos porque, se você analisar, hoje tem muito mais oportunidade de trabalho do que em qualquer outra época. Mas eles não estão preparados. Esse é o problema. Você veja, quanto o engenheiro agrônomo poderia estar operando uma empresa de drone? Sim. E quantos estão operando? Quem é que tem preparo para isso? Quem é que tem preparo para isso? Essa é a pergunta. E isso sim é coisa para o jovem. Para o jovem, inclusive para os caras da cidade. Inclusive para o pessoal. Que gostam de computação de dados. Sim. Informática, porque o computador o drone é um computador. É um computador e ele vai na área, ele faz uma foto da área em tempo real. Não precisa nem sair do carro. Não, você faz um retrato da lavoura em tempo real. Tempo real. Identifica possíveis problemas nutricionais, possível incidência de praga na origem, né? Isso você faz tudo com imagens e controles. Eu tive em São Paulo, Gert, um período, se discutia aqui em Joinville, lembra que a Buchelep tinha um laboratório de análise de solo? Lembro. Lembra, né? A Buchelep tinha um laboratório e fazia análise de solo. E aí a Buchelep saiu do mercado e alguém falou que a fundação tinha que montar um laboratório. Nós fomos para São Paulo, lá no IAC, para dar uma estudada nisso. E chegamos lá conversando com um pesquisador, ele perguntou, quais são os laboratórios que fazem análise de solo em Santa Catarina? Não tem nenhum. Aí, em São Paulo, colegas se juntam, montam um laboratório, assinam um contrato com as usinas de açúcar e fazem assessoria direta nas empresas. Claro. Todos os laboratórios de análise de solo em São Paulo são de colegas engenheiros agrônomos. Então. Aqui o laboratório que tem hoje, na verdade, é público, é da Ipagre, em Tuporanga e Chapecó. O público, na minha opinião, ele deve ser laboratório de referência, para fiscalizar, para ver seu serviço. Os demais, Gert, é laboratório que nem de sementes e mudas, essa coisa toda, é particular. No tempo que eu tinha que fazer coleta de solo para fazer análise, eu levava tudo para Surema. Para o IAPAR, para o IAP, no Paraná. No Paraná. O meu irmão, engenheiro químico, ele trabalhava na Surema. Tá. Então ele disse, Gert, vem conhecer o laboratório de solos que nós temos aqui, e você pode fazer as análises que você quiser. Você entra, inclusive, pela Associação do Meio Ambiente, nós não cobramos nada. Se você entrar como produtor rural, tem taxa de cobrança, porque os reagentes são muito caros. E a vidraria, todo isso é caríssimo. Certo. Mas realmente era uma grande dificuldade. Era. E hoje, né, Gert, é uma área que laboratório de sementes, laboratório de solos, são áreas assim que tecnicamente elas têm uma demanda cada vez maior por parte do produtor. E se você pegar a extensão rural oficial do Estado, ela não dá conta. De tal forma que a grande bandeira da Caresc e hoje da Ipagre é incentivar a criação de cooperativas e as cooperativas estruturar o seu corpo técnico para atender os seus associados. Isso. Né? E aí porque tem uma diferença entre extensão rural e assistência técnica. Extensão rural você trabalha com métodos grupais, com educação informal. É mais coletivo, né? Social, mais coletivo. Assistência técnica não, Gert.
É pontual. Pontual. Ela é cirúrgica, você tem que ir lá, pega a lavoura de banana do camarada, você faz análise de solo, você faz acompanhamento do problema sanitário, né? E você tem todo um prontuário de acompanhamento, de produtividade. Eu, quando fiz administração rural na Universidade de Santa Maria, tinha um professor que me marcou para sempre. Ele falava assim, ó, vocês estão fazendo agronomia, vocês estão fazendo administração rural. Vocês podem pegar um grupo de propriedades e prestar assistência. Aí o cara, não, mas o cara não vai querer. Ele falou, não, se você provar para ele que você vai elevar a produtividade e com isso ele vai ter mais renda e que a tua renda vai sair desse aumento, né? Desse aumento da produtividade, né? desse diferencial, qual é o problema? Qual é o problema? E ele tinha... Só vai ganhar dinheiro. Só vai ganhar dinheiro. O produtor ganha e tu ganha também. Então, quando você vai trabalhar, você não pode pensar diferente. Esse é o modelo. Mas acontece que você saía bem preparado da faculdade. E hoje o pessoal não sai, eles têm medo de fazer isso. Não tem conhecimento, a perna não alcança mais os passos. Esse é o problema. Essa questão, Gert, que eu acho que tem que resolver. Você pega a OAB, os advogados, né? Começou a abrir faculdade no Brasil inteiro, em tudo que era lugar. Começou o perfil do profissional não atendia a necessidade. O que eles fizeram? Passaram a fazer um teste, a prova da OAB, o camarada, para poder exercer a função, ele vai ter que passar no teste da OAB. Quer dizer, né? O bacharel, para poder ser advogado, ele tinha que fazer o teste da OAB. Da OAB. E no caso da agronomia, hoje você pega, por exemplo, a medicina. O caso, por exemplo, dos médicos cubanos, vamos analisar, né? Eles vieram para cá, tentavam passar aqui no teste, não conseguiam, porque você tem que preencher os requisitos mínimos, né? Claro. E hoje tem mais, né, Gert? Mudou, isso é para os novos aí, o camarada que dá assistência, ele deixa uma recomendação, ele faz uma orientação e ele é responsável. Se der um problema lá, ele vai responder. Juridicamente. Juridicamente. É isso aí. Mas isso também gera insegurança. Gera. Porque você tem que ser um profissional muito preparado, dominar bem o assunto para você poder... Agora, o que leva um jovem durante 5 anos a buscar um diploma de engenheiro agrônomo? Principalmente os jovens da cidade. Por que ele está querendo buscar essa profissão? O Gert, eu lembro... Será que é moda isso? O Gert, no tempo quando eu cheguei em Joinville, eu lembro do nosso querido colega Vital Tonsen, lembra? Isso, do Vital. O agrônomo do Ministério Federal do Ministério, o Vital falava assim... Agrotóxico. Agronomia é a profissão do futuro. Do futuro, Do futuro. Hoje o Brasil, né, Gert, é referência mundial em produção de alimentos. E não deixa de estar a agronomia por trás disso. Nós temos aí vários colegas nossos da pesquisa, nas áreas de políticas públicas, e que guindaram esse processo, um Alisson Paulinelli, né? Um Glauco Ling em Santa Catarina, né? Então, na verdade, nós estamos num país do agronegócio, né? E, em tese, a demanda por profissionais é cada vez maior, mas não quer dizer que você tenha que dominar só a parte técnica. Lá dentro você pode também se identificar com a parte administrativa, gerencial, a parte econômica. Na verdade, o curso ele te dá um horizonte amplo. Você tem que ser de acordo com a solicitação de serviço, vai ter que se especializar. Vai ter que se especializar, isso é natural. Então, você veja, quando eu me formei, eu tive uma cadeira de silvicultura que os meus colegas matavam a aula. Eu era quase que o único engenheiro acadêmico que frequentava essas aulas de silvicultura. Quando surgiu a lei dos incentivos fiscais, do FISETA e reflorestamento, e fui o primeiro no Brasil a fazer o primeiro projeto. É mesmo, né? Primeiro projeto. O IBDF era na Rua México, no Rio de Janeiro. Não era em Brasília. Olha só. Então, eles usaram até o próprio modelo de projeto para fazer o modelo do IBDF na época, que hoje é IBAMA. Né? Certo. Mas, então, o nosso questionamento, eu fico assim admirado, porque enfrentar 5 anos, isso não é de graça. Sim. Mesmo que não custe nada, mas você tem alimentação, você tem vestuário, você não pode trabalhar, alguém vai te financiar. Sim. E agora o cara se forma nas faculdades com currículo muito reduzido, com currículo sem prática, aí o cara joga um cara no mercado e ele não tem chance. Sim, sim. Então, mas... Porque há um paradoxo, né, Gert, nisso aí. Há um paradoxo que é o seguinte, cada vez mais... você tem que ter um conhecimento mais aprimorado, mais detalhado, mais preciso, né? Você tem que ter o conhecimento,
Mas não basta só conhecimento, você tem que ter habilidade também. Você tem que ter horizonte também. Você hoje você pega hoje, por exemplo, uma coletadeira dessas aí, com computadores, N computadores a bordo. Como é que tu vai fazer para operar um equipamento desse? Tem que ter um curso. Quer dizer, o agrônomo não precisa operar, mas ele tem que saber como funciona, ele tem que saber explicar como é que regula, como é que faz o negócio. Tem que ter curso, Gert. Tem que ter curso. Então, na verdade, ele tem que ter habilidade e outra coisa, ele tem que querer também, né, Gert? Porque muitas vezes o jovem fica inseguro, será que vai? Tem que meter a cara. Tem que enfrentar, tem que, às vezes erra. Eu lembro que às vezes eu falava contigo, né, Gert? O Gert, tu tem uma baita experiência, né, tanto no serviço público quanto no setor privado. Nós temos colegas que saíram do serviço público, foram para o setor privado e são extremamente bem-sucedidos. Claro, você pega um Harry, eles pegam um Harry Lorenzi, por exemplo, nosso amigo da botânica, das plantas, filho de Curupá ali. É um agricultor de Curupá, fez agronomia, trabalhou no IAPAR como pesquisador, trabalhou em multinacionais, saiu e foi trabalhar por conta, foi escrever livro, certo? Foi publicar livro, montou jardim botânico lá em Nova Odessa, e é um paraíso aquilo. É um exemplo de e traz outros colegas. Hoje ele acabou de receber um prêmio na Inglaterra, em reconhecimento mundial na área. Recebeu a medalha real lá da Inglaterra. Um cabra modesto ali do Curupá. Então, na verdade, o jovem também não pode ficar... Ele gosta da agronomia, ele viu em algum lugar, ele se identificou. Oportunidade tem, Gert. Nós temos muito engenheiro agrônomo romântico por aí. Também. Eu também sou meio romântico, eu gosto de escrever umas coisas. Então, vamos pular para outro tema. Que cenário de oportunidades espera alcançar esse novo profissional? Eu tenho aqui alguns modelos que eu selecionei. Opção 1, ser filho de proprietário rural. O cara tem toda a experiência de campo, da família dele, antes de ir para a faculdade, fez a faculdade, se especializou e vai ter sucesso trabalhando com o pai, com a família. Isso é uma oportunidade boa. Sim. Esses têm sucesso. Sim. Esses vão, com certeza, avançar na tecnologia, vão se especializar cada vez mais e entrar na agricultura de precisão. Com certeza. Né? Com certeza. Aí tem um outro, ó. Segunda opção, trabalhar na empresa da família. Muitas vezes a família tem um frigorífico, tem um aviário. Pronto, está lá. Esse profissional chega, é só sentar no ninho quente. Sim. Hoje, né, Gert, a gente acompanha muito aí certos programas, como, por exemplo, Globo Rural, e você observa muito isso. As propriedades hoje, a pessoa não é mais agricultor porque ele não tem outra opção. Ele é agricultor porque é profissão, é por vocação. Por né? vocação. E você vai investimento alto. Investimento alto. E você vai observar muitos jovens com formação não só em agronomia, como em outras áreas. Economia, áreas correlatas, e aplicando esse conhecimento em projetos extremamente bem sucedidos. Caríssimos, financiados com juros quase zero. Porque tem uma coisa, né, Gert? No mundo de hoje, a FAO diz o seguinte: até 2050 tem que aumentar a produção de alimento em 50% no mundo, para sustentar essas pessoas todas. Então, quer queira, quer não queira, o setor de alimento é um setor que vai ter sempre mercado. Isso vale para restaurante, para lanchonete e vale para produtor também. Agora, você tem que estar preparado, porque às vezes surgem ameaças e o cara se assusta. Mas a ameaça também traz oportunidades. Claro, traz muitas oportunidades. E esse fator, nós vemos uma intensa mudança. Então, esse jovem que pensa em fazer agronomia, que está se formando em agronomia, ele tem que buscar esses viés, esses nichos, enfim, e partir por aí, né? Tem que investir em treinamento. Agora, porque e aí você três coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que peitar. Tem que peitar. Sair do armário. Do armário. Mesmo que erre, e também não pode se acanhar em buscar apoio, buscar informação, um aconselhamento com profissionais experientes. Agora, quando eu me formei em 1959, você só tinha duas opções como engenheiro agrônomo: ir para a pesquisa, ir para o magistério, quer dizer, para ser professor, né? Ou vendedor de agrotóxico. Só tinha essas três chances. Olha só. Quando eu me formei, os caras que saíram, os melhores colegas foram levados por multinacionais para o agrotóxico. Os caras mais de ponta, assim, eles eram disputados, né? Eles durante o curso já eram financiados. Já eram financiados.
Então ali foi na Revolução Verde, né, Gert? É. Mas tem um outro fator que mexeu muito com as profissões, Gert, que antes era só agronomia, aí surgiu zootecnia, engenharia florestal, engenharia de alimentos, agrimensura, foram algumas áreas meio próximas. E nós fomos perdendo e espaço de trabalho. Biologia. Então hoje, na verdade, tem muitas outros profissionais que estão atuando. Concorrendo. E tem um setor que me chama muita atenção, setor de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho. Na verdade, é uma especialização, né, Gert? É uma especialização. Onde engenheiros de várias correntes são igualmente... Ele entrou lá, ele é engenheiro de segurança do trabalho. Não interessa se tu é agrônomo, se tu é civil, se tu é médico, se tu é de segurança do trabalho, né? Então eu acho que ela faz a questão de trabalho em equipe, né? Hoje é muito difícil um profissional sozinho, de uma área sozinha, ele querer bancar a parada. Muitas vezes você trabalhou muito isso, né, Gert? Conforme você precisava, você buscava o perfil. Exatamente. Lá. Sempre fiz isso, como agregador, né? Mas não na área de agronomia, na área de licenciamento ambiental, na área ambiental. Na área ambiental, que é uma área quando nós fizemos o primeiro RIMA no Brasil, em Santa Catarina, no governo do Esperidião Amin, o RIMA foi sobre o canal do linguado, o fechamento do linguado. Então eu cheguei a montar uma equipe com 32 profissionais, multidisciplinar. Olha só. Conseguimos terminar o processo. E esse primeiro RIMA deu negativo. O projeto apresentado era incompatível com a realidade. É mesmo? O Esperidião ficou louco da vida. ele queria um aval para... Mas então, olha, aí tem também aquele cara que abre uma agropecuária, né? Olha, Gert, quando eu cheguei aqui em Joinville, né, por exemplo, Gert, eu cheguei em 79, tu já é daqui, né? Tu é da terra, né? Eu lembro que tinha 3 agropecuárias. 3. Paulo Schroeder, né, aqui na Getúlio Vargas, na João Colim, era Neves, né? Neves. E tinha também a Colinorte, né? Colinorte era da cooperativa. Da cooperativa Colinorte, né? Isso. Eram 3 agropecuárias. Quantas tem hoje? Deve ter umas 50. Né, tem umas 50, é verdade. Só agropecuária. Se você pegar os PET, nós devemos ter uns 200. Verdade. Então, quer dizer, é um setor que vem, pensando nesse aspecto, ele cresceu muito. E tem algumas agropecuárias que realmente têm profissionais. Tem umas que por receituário agronômico que muitas vezes não atendem. Pouquíssimas fazem receituário agronômico porque tem um profissional lá no balcão. Esse é outro fator. Faz acompanhamento. Mas eu noto, por exemplo, que hoje nós temos um colega nosso, eu vou me dar a liberdade de citar. O Elton, por exemplo, é um colega que da Vila Nova. Agrônomo, que ele foi do Ministério do Interior. O Elton foi prefeito, inclusive, lá no Amapá, lá na cidade de Bonfim, sabia? Foi prefeito. O Elton? Foi lá na divisa com a Guiana Francesa. Ele está na Rua 15, né? O Elton veio para a iniciativa privada, saiu de lá, tinha um bom salário, ele tem um tino comercial, abriu uma casa agropecuária, e hoje ele tem uma equipe técnica. E está trabalhando muito, Gert, com produtos orgânicos, com defensivos. Inclusive com projetos de irrigação. De irrigação. E ele, quer dizer, ele montou uma equipe técnica porque ele percebeu que sem essa equipe ele não tinha, não chegava a lugar nenhum, né? Então eu parabenizo o Elton por essa ousadia. E hoje ele trabalha muito com a linha de produtos biológicos, né? Exatamente. Insumos biológicos. Insumos biológicos. Que é o fator que vem. E nessa área de insumo biológico, Gert, eu vejo, São Paulo para nós, São Paulo na verdade é um outro país, né? São Paulo sempre está na frente, né? Você vê, por exemplo, a Queiroz lá, a Luiz Queiroz, com incubadoras, onde os estudantes da área da agronomia e de outras áreas correlatas estão trabalhando linhas inteiras de insumos biológicos. Certo. Como fábrica de insetos. Fábrica de insetos. BTI. Bovéria baciana. Isso, eles começam Metarrhizium, eles começam na incubadora da universidade e a partir da incubadora eles têm um incentivo para desenvolver e a hora que o projeto está maduro, eles saem e montam Já tem uma linha de financiamento, já tem a clientela, já tem o nome. Isso, por isso que hoje... Não vão chover no molhado. Não, com certeza. Por isso que eu acho, Gert, que hoje uma escola de agronomia, o quadro de professores e a direção tem uma tremenda responsabilidade. Não é só lá dar a aula dele, a aulinha dele, passar lá o PowerPoint e ir embora. Você veja a Softville aqui em Joinville.
ela é uma criadora de oportunidades. Sim, sim, sim. Quantas empresas pequenas ingressaram na área de informática? Certo. Com sucesso. E com sucesso. Então você pensa bem, uma escola de agronomia que nem essa de Araquari, né, Gert? Que está dentro de um polo de alta tecnologia que é Joinville e região. Você pode trabalhar essa questão de incubadoras, mas de forma tranquila, muito melhor do que quem está lá em Dourados, no Mato Grosso, está lá não sei onde, lá em Rondônia. Aqui ele está no meio da tecnologia, dos drones, de todo o processo criativo. Né? Na época da crise do petróleo, o Glauco criou diversas usinas de álcool e uma foi montada em Araquari, Escola Agrícola. Eu lembro. Eu fui lá na inauguração, puxa, gastaram dinheiro. E outra em Rio do Sul. Acabaram se nunca chegaram a funcionar corretamente. A de Rio do Sul trabalhava com álcool da mandioca. Certo. Não existe mais mandioca hoje em dia no Vale do Itajaí, pouquíssimo. Poucas pecularias sobreviveram por causa da legislação ambiental. Certo. Os rios eram azuis naquele tempo, né? Então, bom, é outra coisa. Mas aqui eu estou mostrando uma opção 6, a agricultura de precisão, que nós já falamos, né? E a opção 7 é tentar concurso público para trabalhar com 547 engenheiros agrônomos na IPAGRE. Certo. A IPAGRE, né, Gert, ela... Não está abrindo concurso, né? Tá abrindo porque tem um quadro que se aposentou ou vai se aposentar. Sim. E é um quadro expressivo. Então foi feita uma solicitação ao governo, né, e foi encaminhado um pleito de concurso para formar novos quadros e também para um plano de demissão incentivada para os veteranos daí que poderem realmente se aposentar de vez e dar espaço aos novos. Só que aí, Gert, eu tive até a semana passada lá, por outras razões, nós tivemos com o secretário Moacir Sopelso, que é o presidente da Assembleia, e justamente colocando isso, porque o pessoal botou uma pedra em cima lá desse negócio de concurso. E é preciso que haja uma mobilização da categoria para que esse concurso realmente saia, né? Saia. Dá oportunidade e trazer sangue novo e tal. E outro fator importante, né, Gert, na agronomia, é a presença da mulher. Sim. No nosso tempo, praticamente a profissão de agrônomo... Porque a mulher tem outra cabeça, né? Tem outra cabeça, a mulher tem outra cabeça. Então, no meu tempo de agronomia, nós tínhamos 120 colegas, eram 5 mulheres. Hoje não, hoje você vai estar meio a meio. Meio a meio. Então, as mulheres elas estão fazendo um diferencial. E se você quer queira, quer não queira, né, na família rural, a mulher é que define as coisas. Exatamente, a mulher do colono. Do colono, do agricultor, da família rural. O agricultor, a mãe, agora nós vamos ter Dia das Mães, dia 10 de maio, né? A mãe, ela define as coisas e na família rural ela define esse papel. Muitas vezes as pessoas tentam, esses certos movimentos, tentam jogar um contra os outros e tal, mas na área rural a família é a chave. É a chave, né? Então a presença, o cara achava que a extensionista não ia dar certo, porque o agricultor é que cuidava da lavoura, não sei o que. Hoje não, você observa que na IPAGRE as mulheres, elas estão perfeitamente integradas. Nós estamos terminando o programa já, o Zabotti. Eu queria falar um pouco da cooperativa de engenheiros agrônomos. Tá. É uma opção muito boa, só que tem que conhecer os métodos e os compromissos cooperativistas, a lei das cooperativas. Então, o sucesso de uma cooperativa de prestação de serviços, ela depende do compromisso do cooperado para com a cooperativa. Tem que respeitar os princípios de Raiffeisen das cooperativas. Certo. Mas então nós estamos terminando esse programa, eu achei interessante, ficou muita coisa ainda para debater. Uma segunda rodada nós vamos chegar lá e vamos aí dando o nosso até logo e convidando vocês para o próximo programa Ecologia em Ação.